Agora, falando um pouco do aprendizado não supervisionado. O aprendizado não supervisionado, que é aquele que você entra sem o rótulo de classe, né, você entra só com os textos, ele é muito utilizado para você fazer análise exploratória dos dados, para fazer modelagem de tópico, para fazer extração de grupos de textos. Então, você quer dividir o seu... Você sabe ali quantos grupos, você sabe ou não também, quantos grupos você gostaria de extrair a partir de uma grande quantidade de dados, imaginando que você tenha textos, sei lá, de culinária, de esporte, de ciência, se você quisesse ter textos, grupos tratando unicamente desses temas. Então, você pode aplicar aí um algoritmo de agrupamento ou um algoritmo de modelagem de tópicos para a extração desse tipo de padrão, né? Os objetos, a ideia, se você for aplicar, por exemplo, agrupamento, a ideia é que os objetos, ou seja, os textos dentro do mesmo grupo, eles são semelhantes entre si. Então, a maioria dos algoritmos, a gente precisa, de agrupamento, a gente precisa definir uma função de similaridade, né? O que é similaridade em relação ao texto? Esses textos vão ser similares segundo alguma função pré-definida que você precisa fornecer. Existem outros algoritmos também de agrupamento que você não fornece essa função. Eles agrupam, por exemplo, por densidade, né, ou por outros aspectos ali também, tá? Então, depende muito do que é o objetivo do teu problema nesse caso aqui. O agrupamento, ele não requer dados de treinamento, então a gente chama, enfatizando isso aqui, né, ele é chamado de não supervisionado. E a diferença dele é que, com a classificação, né, é que a classificação requer um conjunto de instâncias de treinamento, ou seja, de textos de treinamento rotuladas para cada grupo. Eu uso classificação quando eu sei os rótulos de classe que cada texto pode ter. Então, eu tenho um conjunto de treinamento prévio, alguém me rotulou esses textos inicialmente, você fez uma anotação com vários colegas, criou-se esse corpus, né? Em NLP, a gente não costuma chamar o nosso conjunto de treinamento de dataset, a gente chama de corpus. Corpus é um conjunto de textos anotado com alguma informação, seja ela o rótulo de classe, seja ela alguma informação gramatical feita por humanos ou de maneira automática, enfim. O corpus é esse conjunto de textos que a gente vai usar para fazer o treinamento. O resultado do agrupamento depende apenas de divisões naturais dos dados e não de qualquer esquema de categorização pré-existente, como na classificação. Eu enfatizei. Então, o agrupamento, você entra com um texto sem rótulos de classe, tem uma etapa de pré-processamento. O pré-processamento, ele na maioria das vezes, ele é importante, né? E ele precisa ser feito. O texto é um tipo de dado que na maioria das vezes, a gente precisa pré-processar. Você vai trabalhar com alguma codificação específica, você tem algum problema o pré-processamento ele vai impactar na tarefa seguinte, né? A gente fala que se entra lixo, vai sair lixo. Então, dependendo do conjunto de textos que você tem, esse pré-processamento em todas as atividades, esses tipos de aprendizado, ele vai ter que ser feito, tá? E aí, uma vez esses dados foram pré-processados, você vai, então, da mesma forma, precisar fazer uma representação vetorial desses dados. Essa representação vetorial vai ser utilizada, vai dar como saída, né, uma tabela mesmo, e essa tabela vai ser entrada no seu algoritmo de aprendizado de máquina, no caso agora, para fazer agrupamento ou outra tarefa não supervisionada. De posse, esse algoritmo de aprendizado de máquina, POSP, ali, tem como saída esse modelo de agrupamento, né? Então, a gente pode ter aqui o agrupamento em si, então os textos já agrupados. Quando você entra outros textos sem rótulo aqui, você já vai alocar eles nos grupos que mais se assemelham, já foram criados, àquele texto,